Abra a Bíblia comigo em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Sempre que você e eu estivermos no ambiente de culto, você precisa o tempo todo, intencionalmente, trazer na sua mente que eu preciso louvar com a consciência daquilo que eu estou cantando. O louvor não é simplesmente para preencher uma liturgia de um culto, mas o louvor não é apenas um momento musical agradável. O louvor ele é profético, o louvor é sobrenatural, o louvor derruba muralhas, o louvor tangindo uma harpa faz com que espíritos malignos não permaneçam sobre vidas e sobre ambientes, só num tocar dos instrumentos. Então é algo sobrenatural, por isso eu não posso tratá-lo como um momento de música, principalmente, sobretudo, música agradável. Não é apenas uma música agradável, um momento musical agradável, mas entender que Deus habita no meio dos louvores. Atos capítulo 3. Como nós vimos no estilo de vida de quem é cheio do Espírito Santo, sinais e milagres acontecem. E nós vamos ver uma história de um milagre, de mais um milagre que aconteceu na caminhada dos apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos ler os 8 primeiros versos, que diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Atos 3, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estou lendo na NVI. Nessa versão NVI. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse o que, gente? Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, vamos ler juntos, mesmo que as versões sejam diferentes, 2, 3 e... Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Vamos ler mais uma vez? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Glória a Deus. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés, oh glória a Jesus, e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e o quê? Louvando a Deus. Jesus, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sabemos, ó Deus, que o maior ativo que pode gerar fé no nosso coração é a tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e é pela fé, pela graça, mediante a fé que nós somos salvos. Então a tua palavra ministrada, ó Deus, ela traz, ó Deus, efeitos de salvação. Ó Deus, a fé, como Hebreus 11 nos mostra, ó Deus, é responsável para que homens e mulheres vivam feitos extraordinários da história. Então nós pedimos que nessa noite, através dessa palavra inspiradora, revelada, voz do Senhor para o nosso coração, essa palavra venha ativar a nossa fé, venha nos dar instruções de sabedoria, de direcionamento, de postura, para que possamos viver, ó Deus, alinhados com aquilo que o Senhor já tem nos revelado, de forma que vivamos nessa terra para a glória do teu nome. Muito obrigado, assim oramos já agradecidos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um milagre. Eu vou falar aqui nessa noite sobre as lições de um milagre. Eu acredito que talvez 100% das pessoas que estão aqui, todos nós passamos por fases da nossa vida em que o milagre se torna inevitável. Tem momentos da nossa vida que a gente fala assim, é só um milagre. Tem alguém que já passou por isso? Tem momento na sua vida que você fala assim, ali é só um milagre. É alguém que já passou, eu já. Alguém já passou? Na vida do meu filho, na vida do meu caso, só um milagre. Muita gente, só um milagre.
Então, o que é esse momento em que a gente declara que são os milagres que se tornam inevitáveis? São aqueles momentos em que a gente investe o nosso máximo para solucionar um problema, a gente vê os nossos relacionamentos, os nossos recursos, o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe, a gente empenha ali, mas as possibilidades humanas, elas se esgotam. E aí vem a declaração, somente um milagre. Somente um milagre. Às vezes na saúde nós passamos por isso, pessoas enfrentam situações como essas, onde os medicamentos se tornam ineficazes, onde a cirurgia já não é mais uma alternativa viável, em que somente um milagre, porque a medicina já não tem mais resposta. Tem vezes que passamos realidades como essa, de necessidade de um milagre, às vezes da vida financeira, dívidas que se avolumam, algumas por irresponsabilidade, às vezes das pessoas, mas muitas delas por situações adversas. Você vai ver como Jó, à noite podia uma catástrofe aconteceu, e ele mesmo ali, trilhando corretamente uma situação adversa, veio sobre a sua vida e levou ele a perder tudo num dia. Tantas pessoas talvez do sul viveram essa realidade recentemente, lá no Rio Grande do Sul. Então muitas vezes passamos por momentos de crises financeiras, onde já não tem mais ali recursos, não sabe como fazer, e a gente grita, eu preciso de um milagre, já fiz o que eu podia fazer. Às vezes isso toca a nossa vida, a vida conjugal de pessoas, já chegou no nível de desgaste, de decepção, de falta de respeito, já fizeram, quem sabe, aconselhamento, terapia, encontro de casais, e não vê a solução, somente um milagre. Então olha como na caminhada da vida existem momentos ou áreas da nossa vida que o milagre se torna uma realidade inevitável. Quem sabe você olha ao seu redor e lembra nesse momento de algum parente, filho, sobrinho, pai, mãe, tio, e talvez enveredou por um caminho de vícios, de alcoolismo, de drogas, e você lembra de fulano de tal e fala assim, nossa, a família já fez de tudo, tudo que a gente consegue a gente já fez, precisa de um milagre. Então eu creio que todos nós já enfrentamos realidades assim, às vezes na vida emocional. Pastor, está fazendo terapia, já está com atendimento com psiquiatra, mas a ansiedade, a depressão continua aguda, não melhora, precisa de um milagre. Deixa eu perguntar mais uma vez, quem já em algum momento da vida, depois da gente dar uma clareada aqui, já gritou situações como essa, eu preciso de um milagre em alguma área da minha vida? Dá um sinal alto só para eu ver, se é só eu que estou aqui, todo mundo. Muito bom. O que é um milagre? Nós vamos transcorrer e trazer algumas lições muito pertinentes. O milagre é uma manifestação extraordinária do poder de Deus que rompe com o natural. O milagre é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus que rompe com o comum. O milagre é uma intervenção divina que transcende as leis da natureza, não consegue se explicar. Como que isso aconteceu? Como esse menino mudou tanto? Como que eles conseguiram dar a volta por cima? Como esse casamento hoje virou testemunho? É quando vai além das leis da natureza. É esse sobrenatural que chega de forma surpreendente. Eu lembro, nós vivenciamos muita realidade lá com a cura, da Maria Clara, do nosso querido Otacílio Johnny Érico. O Otacílio estava até aqui à frente como um dos nossos diáconos. E uma certa feita do aniversário da Maria Clara, o Otacílio me apresentou, a médica que acompanhou bem de perto aqui de Valadares, falou, olha aí, essa aqui é a médica que acompanhou a Maria Clara, nós perguntamos para ela, o que a senhora tem a dizer sobre essa cura da Maria Clara, que estava no estágio 4, ou último estágio lá de um câncer na cabeça, no cérebro, o que a senhora fala? Eu lembro que ela falou assim, não tem explicação médica, Maria Clara é um milagre. Ou seja, ultrapassa o comum, ultrapassa o que as leis naturais conseguem explicar. E por que o meu coração e o seu coração devem se encher de alegria e de fé diante de uma palavra como essa? Porque a Bíblia que nós carregamos e cremos, ela de ponta a ponta é marcada de histórias verídicas, de milagres. Nosso coração deve se encher de expectativa, porque a gente começa a olhar lá desde Gênesis. O mundo que era sem forma e vazia, o Espírito de Deus vem e com uma palavra tudo muda. Quando você olha para Abraão,
e vê que o homem que está avançado em idade, a sua esposa, além de avançada em idade, está estéril, mas tem uma palavra, e o Senhor faz um ventre, que não produzia vida, gera vida. Nós olhamos para a história como de Moisés, em que nós vemos os milagres acompanhando a vida daquele homem, que levanta um cajado e o mar se abre, eu creio. O homem que caminhava e abria a porta ali, todos os israelitas abriam a porta da tenda, permita-me assim dizer, pela manhã, e o Senhor mandava diariamente pão fresco do céu, no meio do deserto, onde eles estavam com sede, tocavam numa rocha, e a água jorrava da rocha, e nutria milhões de pessoas. Nós servimos a um Deus de milagre, um Deus em que Ana chora lá no templo, angustiada da alma, onde ele nem consegue discernir muito bem, se ela está ali bem ou se ela está bem, de tanta angústia da sua alma, mas aquela mulher recebe em seus braços o menino Samuel como um fruto do milagre. Nós servimos a um Deus de milagre, um Deus em que Daniel é lançado dentro da cova dos leões, mas os leões não o atacam, porque o Senhor o guarda. O nosso Deus é um Deus de milagres, um Deus em que Sadraque, Mesaque e Abednego não se rende a uma idolatria, não se rende a uma estátua do rei, é lançado numa fornalha de fogo ardente, em que aumentou a potência 7 vezes mais, mas quando o rei olha, já não são mais 3 homens, aleluia, que estão lá dentro, existe um 4º homem, o Senhor dos exércitos, entra com eles na fornalha. Sabe o que eu aprendo, irmão? Deus muitas vezes não nos tira do problema, mas Ele entra com a gente no problema. Ele não às vezes nos isenta de passar por crises, de passar por dores, de passar por enfermidades, de passar por vales, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. Aí você olha para o Evangelho, há milagre de multiplicação, há milagre de um cura de um cego, há milagre de um cura de um paralítico, há milagre de um surdo, de um mudo, há um filho que estava endemoniado, que se lançava no fogo e recebe a consciência, é liberto. Você vai ver o milagre, a Bíblia é marcada por histórias de milagre, o tempo todo, é Paulo e Silas cantando da terra tremendo, é Josué batalhando e a terra, a rotação da terra se estacionando, oh, glória. O sol para que o filho de Deus, para que o servo de Deus ganhe uma batalha. Diga assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Eu não sei qual é a situação que você entrou aqui hoje, ou qual área da sua vida, mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui, para que a gente comece a aquecer o nosso coração, com essa fé que ativa milagres, e eu quero declarar que os milagres vão tocar a sua história, os milagres vão tocar a sua família, o milagre vai tocar as suas finanças, o milagre vai tocar a vida espiritual dos seus familiares, porque o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele está acima das leis da natureza. Ele faz com que um grande peixe obedeça a sua ordem de lançar um profeta na cidade onde Ele mandou que deveria ser lançado, em Nínive. Ele é um Deus que usa um corvo para alimentar um profeta no deserto. Ele é um Deus que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. E existem pelo menos 4 elementos fundamentais que a gente precisa entender sobre os milagres. Primeiro, a soberania de Deus. Todo milagre é um ato de soberania divina. Deus é quem faz, quando quer, onde quer e como quer. Então nós oramos, nós buscamos, mas quem decide fazer é Ele. O segundo elemento do milagre é a fé humana, que é o que nós estamos conversando. A fé ela é o canal através que os milagres fluem, porque o próprio Jesus disse que os sinais seguirão aqueles que creem, os que têm fé. Então nós não podemos perder a expectativa de que algo novo, algo do céu pode acontecer, porque essa fé é o que vai mobilizar essa resposta. Você vai ver lá Hebreus 11, chamado de galeria dos heróis da fé. Muralhas caem pela fé, filhos nascem em ventres estéreis pela fé. Você vai vendo respostas. Daniel é livre pela fé, Davi chega onde chegou pela fé. Então nós vemos que no elemento do milagre a soberania de Deus, mas há também essa fé humana.
Um terceiro elemento fundamental do milagre é o impacto transformador, porque não é apenas demonstração de poder, mas ele muda a vida, ele muda a história, ele muda o coração das pessoas. E o quarto elemento fundamental de um milagre é a glorificação a Deus, ou seja, o objetivo final é que Deus seja glorificado. Então, quando Deus fizer algo na sua história, compartilhe isso. Compartilhe, para que o nome dele seja glorificado. Então entenda esses quatro elementos: a soberania de Deus, a fé humana, o impacto de transformação na vida e a glorificação a Deus. Olha o que C.S. Lewis diz. Olha que frase interessante sobre milagres. Ele diz: os milagres são uma espécie de atalho. Os milagres são um lembrete de que o universo não é um sistema fechado e que há um poder superior que pode intervir a qualquer momento. A qualquer momento. E a gente coloca os olhos nesse texto e vemos um milagre vivido na rotina. Quantas vezes nós estamos vendo isso, hein? Rotina da vida da igreja primitiva. Pedro e João estavam indo orar. Era que horas lá que eles foram orar? Hora nona, 3 horas da tarde, um costume judaico. A oração às 9, meio-dia e às 15 horas. Eles mantiveram esse costume dessa prática de oração. E eles indo ali orar, antes de começar mesmo o culto, quando chega na porta chamada Formosa, eles encontram ali um aleijado de nascença, que está ali com o intuito de receber uma esmola, uma doação, para comprar um alimento. E dar esmola era uma prática da fé judaica, da fé cristã também, de ajudar o próximo. Jesus lá em Mateus 6 fala sobre como dar a esmola, de uma forma que o Senhor seja glorificado, sejamos de fato recompensados pelos céus. Só que a gente vê que Pedro e João, além de fluir aqui no fator natural, você vai ver eles não fluindo na verdade aqui no fator natural, mas fluindo de forma sobrenatural, eles liberam ali essa palavra. Nós não temos, olha para nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem dá um salto, ele ajuda a levantar, ele dá um salto, os tornozelos se firmam, e ele começa a entrar ali para dentro do templo, pulando, louvando a Deus e celebrando aquele milagre. Eu estava lendo esse texto, e me veio no coração a percepção de pelo menos 5 grupos, na verdade são 4 grupos de pessoas que muito nos ensinam nessa história. 4 grupos e um destaque que é exclusivo. Quais são esses 4 grupos de pessoas que nós vamos aqui tirar algumas lições para a nossa vida? O primeiro grupo de pessoas desse texto, você pode ver aí, no verso 2, diz assim: era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Ou seja, o primeiro grupo de pessoas são os necessitados do milagre. Nós vamos sempre, na experiência de viver um milagre de Deus, nós vamos perceber esses grupos de pessoas. O primeiro é o que eu falei? Os necessitados do milagre. Diga comigo: os necessitados do milagre. 2, 3 e... os necessitados do milagre. Talvez tem pessoas aqui assim. Eu perguntei no início quem já passou por experiência, mas talvez você está passando. Então, os necessitados do milagre, representados aqui pelo paralítico, no versículo número 2 do capítulo 3. Ele estava à porta, ele estava precisando tanto de provisão financeira, porque ele vai pedir esmola, como também carecendo de um milagre sobre saúde ali dos seus pés. Então esse é o primeiro grupo, dos necessitados do milagre. Mas existe um segundo grupo, que são aqueles que são instrumentos de milagre. Representado por quem aqui no texto? Pedro e João. Pedro e João aqui nesse texto se tornam os instrumentos do milagre. São pessoas que Deus usa para realizar milagres na vida de outros. Eles estavam aqui indo para orar, e você vai ver que eles se tornam agentes de Deus na terra. Então Pedro e João representam as pessoas aqui que se tornam resposta de Deus para vidas. Talvez o Senhor vai te ministrar nessa noite sobre isso. Talvez você não precisa de um milagre, você está como Pedro e João. Mas o Senhor está dizendo aqui: eu quero fazer de você um agente do milagre. Eu quero fazer de você um instrumento do milagre na vida. O que é ser um instrumento? É ser resposta do Senhor na vida de outros. Ser resposta de Deus na vida de pessoas. Quantas pessoas aflitas que nos cercam? Você pode ser resposta com uma palavra.
Você pode ser resposta, um estender da mão, ser resposta de Deus. Primeiro grupo, os necessitados. Segundo grupo são os instrumentos. O terceiro grupo são as testemunhas do milagre. Sempre tem. E aqui representado pelo povo. Se você ver aqui no verso 9, do capítulo 3 ao verso 11, diz assim, ó: e todo o povo viu andar, e viu ele louvando a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficavam cheios de espanto e assombro com o que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Então você vai ver aqui que havia as testemunhas do milagre, ou seja, aqueles que foram impactados com o milagre, que é representado aqui pela vida do povo, aqueles que ficaram maravilhados com aquilo que Deus estava fazendo. Então, na vivência de um milagre, na caminhada da nossa vida, nós sempre passamos por momentos de milagres. Então, nessa experiência, a gente precisa entender que existem esses grupos. Existem os necessitados, existem os instrumentos do milagre, existem as testemunhas dos milagres, ou seja, os que são impactados pelo milagre, mas existem também os opositores do milagre. Vai ter, gente. Você pode viver uma cura e você acha que vai ter? Você vai... Passei no concurso, um milagre de Deus na minha vida. Você acha que 100% vai celebrar? Vai ter gente que vai criticar. Vai ter gente que vai denigrir por você estar vivendo isso. Então sempre vai ter. E aqui está representado por quem? Os líderes religiosos. Olha Atos 4:1. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinavam ao povo e anunciassem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram a mão deles e os colocaram na prisão. Olha os opositores aqui do milagre. Então nós vimos 4 grupos. Alguém lembra? Os necessitados dos milagres. O segundo, os instrumentos do milagre. O terceiro, as testemunhas do milagre. E o quarto grupo, os opositores do milagre. E o quinto, que não é um grupo, é o destaque, que é o autor do milagre. Então todo milagre é cercado por isso. Os que necessitam, os que são instrumentos, os que são testemunhas, são impactados através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, os opositores que vão te criticar, mesmo você vivendo uma bênção assim, de resposta tremenda com Deus, e tem o autor que faz parte da história, que move tudo, que é o Senhor. Quais as lições que o Senhor colocou no meu coração, para a gente poder aprender um pouco mais desse texto? Com os necessitados de um milagre, Deus falou no meu coração, alguns aprendizados. Primeiro, seja grato ao comum que lhe cerca. Diga comigo, eu preciso ser grato ao comum que me cerca. Seja grato ao comum que lhe cerca. Verso 2 diz assim, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, para pedir esmolas. Então esse homem ele precisava de provisão para comer, e esse homem ele precisava de cura para poder andar. Diga comigo, comer e andar. Coisas que para nós são o quê? São o quê, gente? Muitas vezes comuns. Coisas comuns. Ele dependia da caridade das pessoas diária. Para poder comer, ele precisava de alguém passar e dar. Ele era colocado diariamente ali na porta do templo. Todo dia alguém dependia de gente para pegar ele, colocá-lo na porta. No outro dia, com certeza, se era colocado todo dia, ele tinha que ser tirado. Ele dependia de gente para colocar todos os dias, e dependia de gente olhar para ele e dar uma esmola todo dia, para ele poder ter ali recurso para viver, comer. Ele necessitava da ajuda das pessoas para poder se movimentar, porque ele era aleijado de nascença. Ele não conseguia andar. Ele não conseguia andar, e quando eu estava lendo esse texto, me veio justamente no coração, eu preciso ser grato ao comum que me cerca, porque o que é comum para você pode ser o milagre mais esperado para alguém. O que para você parece ser comum no seu dia a dia, talvez o milagre mais esperado para uma pessoa. Por isso que a gente precisa ser grato pelo comum que nos cerca. Por exemplo, falar, talvez pode ser algo comum para você, mas é um milagre para muitos.
Então nós precisamos ser gratos e fazer bom uso disso, usar a minha boca como fonte de vida, porque é um comum que me cerca, mas é um milagre para muitos. Às vezes andar, como é a realidade desse texto, é comum para mim, mas é um milagre para muitos. E eu preciso ser grato, e muitas vezes a gente murmura por outras coisas, por causa do veículo que tem, da bicicleta que tem, da moto que tem, e não é grato nem mesmo pelas pernas que possui. A gente olha para um texto como esse e aprende com os necessitados de um milagre a ser grato pelo comum que nos cerca. O alimento que está sobre a mesa, por mais simples que possa ser, a gente precisa manifestar essa gratidão. Eu estou enxergando todo mundo aqui, creio eu, enxerga aqui, vê as cores, seja grato. E faça dessa gratidão um uso que glorifique a Deus. Coloque os seus olhos sobre aquilo que agrada a Deus, porque o comum que você tem pode ser um milagre que alguém tanto espera. E aí eu uso os meus olhos não para ficar vendo pornografia, não para ficar vendo coisas que não agradam a Deus, mas de fato para poder honrar o Senhor com os meus olhos, porque se os meus olhos forem puros, meu corpo será luz. Como que eu manifesto gratidão pelo comum que me cerca? Além de expressão de gratidão em uma oração, é fazendo o uso de forma que Deus o glorifica, Deus seja glorificado através do uso daquilo que eu tenho. Essa é uma realidade que a gente precisa aprender a não ser grato apenas pelo sobrenatural que nos impressiona, mas ao comum que nos cerca, intencionalmente. E aí eu começo a ver nesse texto que na verdade o comum não é comum, comum é um milagre. O que às vezes parece ser comum, que a gente trata como comum, na verdade, ao olhar para essa realidade desse homem, ele é um milagre. Então, se hoje nós não sermos gratos pelo que nós temos, nós não seremos gratos também por aquilo que nós desejamos ter. E muitas vezes Deus não nos confia algo novo, porque a gente não é grato por aquilo que já recebeu, entende? Porque a gratidão, ela traz esse favor de Deus sobre a nossa vida. Você vai ver que Jesus, antes de multiplicar o pão, o que ele faz? Dá graça. Ou seja, carrega a gratidão pelo comum que cerca. Pelo comum que lhe cerca. Você olha para o apóstolo Paulo, que passou por momentos tão terríveis. 1 Timóteo 1,12, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel. Filipenses 1,3, mais uma vez Paulo escrevendo uma carta na prisão, onde muitas vezes os pés estavam no meio de fezes e urinas, porque a prisão em Filipos tinha esse fator agravante, que quando muitas vezes chovia, entrava essas poluições para dentro da cela onde ele estava. E ele diz assim em Filipos, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Em 1 Coríntios 1,4, sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Você vai ver em 1 Tessalonicenses 5,18, olha o que diz esse texto: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, você quer viver a vontade de Deus? Seja grato, seja grato. Tem uma frase de um escritor que diz assim: aquele que esquece a linguagem da gratidão nunca pode estar de bem com a felicidade. Não tem como, se a pessoa carrega murmuração, ela nunca vai estar bem com a felicidade. Então, nós precisamos ser gratos. O que a gente aprende com os necessitados de um milagre? Eu preciso ser grato ao comum que me cerca. Um segundo aprendizado que nós temos com os necessitados, grave aí no seu coração, você que anote, aproveite e anote, diz assim: a gravidade do problema. Nós cantamos aqui, eu fiquei com meu coração tão alegre assim, porque muitas canções alinhadas diretamente com a palavra, sobre o poder do nome de Jesus. E aqui a gente vê nesse texto que a gravidade do problema não resiste o poder do nome de Jesus. A gravidade do problema, vamos dizer, a gravidade do problema não resiste o poder do nome de Jesus. O que ele disse? Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Quando ele é interrogado, ele fala assim: vocês estão me interrogando por causa da cura desse homem, não é por causa do que eu carrego, da minha piedade, mas é por causa do nome de Jesus. E olha o currículo de impossibilidades desse homem.
Primeiro é o que está mais claro: deficiência física, desafiadora, aleijado desde nascença, um homem que não sabia andar. Olha a segunda gravidade, o currículo de impossibilidade: condição financeira deplorável. Atos 3:2, ele pedia esmolas. Terceira parte de um currículo de impossibilidades, Atos 4:21, que nos fala que esse homem havia mais de 40 anos. Atos 4:21. 40 anos. 40 anos que esse homem não andava, ou seja, desde a sua nascença, mais de 40 anos. Quarto fator aqui do problema, da gravidade do problema, essa dependência de pessoas que o levavam todos os dias. Então, o que eu olho para esse homem e vejo um currículo de impossíveis. Só fator que gritava os seus olhos de manhã, de tarde, de noite: não tenho recurso, não posso andar, preciso do outro. Ou seja, um currículo de impossibilidades. Contudo, o que eu gostaria que enchesse o nosso coração é que esse currículo de impossibilidades desse homem não pôde resistir o poder que carrega o nome de Jesus. Então talvez você está aqui nessa noite e você está com um currículo de impossibilidades enorme. Pastor, mas falaram isso, aconteceu isso, aquilo outro. Você começa a olhar para a sua história de anos e anos, quem sabe, não sei se 40 anos, como esse homem, que carregava esse currículo de 40 anos de impossibilidade, e fala: não tem jeito, já passou tantos anos, não tem jeito. Só que a palavra de Deus nos mostra nesse texto que a gravidade do problema não pode resistir o poder do nome de Jesus. Mas tem muitos anos, não importa, o tempo não pode resistir o poder do nome de Jesus. O impossível dos homens não pode resistir o poder do nome de Jesus. Então talvez você entrou aqui pensando em desistir. Quantas pessoas tiram a sua vida? Quantas pessoas? Esses dias a ponte ali estava parada por uma pessoa tentando tirar a vida. Pessoas estão tentando tirar a vida porque não vem mais caminho. Mas eu quero declarar em nome de Jesus: se você entrou aqui nessa noite e tem um currículo de impossibilidades humanas que te cerca talvez durante anos, maior é o poder do nome de Jesus que percorre, que está neste lugar, para quebrar cadeias, para libertar filhos, para restaurar casamentos, para curar enfermidades, para levantar o caído, para que todos vejam e saibam que foi a mão do Senhor que operou. Então a gente olha para o grupo dos necessitados do milagre. Dentre tantas lições, a gente aprende a ser grato pelo comum que nos cerca, e aprendemos que a gravidade do problema não pode resistir o poder do nome de Jesus. E Deus colocou, eu creio, como uma ação do Espírito de Deus no meu coração, Deus ministrando quando eu estava preparando o sermão. E eu quero declarar sobre essa casa que Deus vai rasgar currículos de impossibilidades que lhe assolam e vai tocar por registros de milagres da sua história. Receba isso como uma palavra do céu para corações aqui. Deus vai rasgar currículos de impossibilidades que assolam a sua vida e vai te dar na mão registros de milagres que vão percorrer a sua história no nome de Jesus. Você crê? Vou aplaudir Jesus, porque eu creio. Nós cremos isso. Nós cremos isso. Eu creio nisso. Acabou. Olha essa lista de impossíveis. Acabou. Olha essa lista de exames. Acabou. Olha essa lista de falas de pessoas que não iam dar certo. Acabou. Olha essa lista de dívidas. Acabou. Você lembra Juliano Salmento testemunhando aqui com o falecimento do Wallace? Avolumaram-se ali as questões de finanças, ela não tinha mais recursos, e o Senhor fez jorrar a provisão financeira para quitar com tudo. O nosso Deus cuida dos seus servos, nunca viu um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Senhor, o Senhor é o nosso pastor, querido. Se a gente andar nas instruções do pastor, do supremo pastor, de fato nada nos faltará. Ele vai nos levar para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Você terá a provisão dos céus. Currículos de impossibilidades serão rasgados e vão ser trocados por registros de milagres. Eu creio. Vai vir na frente.
Não é trazendo assim, ó, já era, olha aqui, deixa eu começar a contar os milagres. Olha eu contar os milagres, porque os milagres começam a seguir a minha vida. Então a gente aprende com esses necessitados dos milagres, a ser grato, a aumentar a nossa fé. E quando a gente olha para o segundo grupo e vê aqueles que são instrumentos do milagre, a gente aprende também. Quem quer ser um instrumento de milagre aqui? Oh Jesus, eis-nos aqui. Ser voz de Deus, ser resposta de Deus nessa geração. E a gente observa nesse texto que quem cultiva a oração sempre será surpreendido por um milagre. Se você cultiva uma vida de oração, você vai ver que você vai ser sempre surpreendido por milagre dos céus. O texto está dizendo aqui que eles foram orar na hora nona. E a hora nona era às 3 horas da tarde, que era um costume judeu orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. 3 horas, e ali nesse momento ali, de cultivar essa vida de oração, porque a oração, como nós já vimos, era uma prioridade na vida dos apóstolos. Eles oraram para receber a promessa em Atos 1,14. Eles oraram antes de colocar Matias no lugar de Judas. Eles oraram até o texto que nós lemos aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, o partir do pão e nas orações. Até Atos 3,4, existem vários registros. Atos 3,1, eles oravam 3 vezes ali, pelo menos ali ao dia. E nessa rotina de oração, Deus os usa como instrumento de milagre, porque quem cultiva a oração sempre será surpreendido por um milagre. Então não tem como eu me tornar um instrumento de milagre se eu não cultivo vida de oração. Se a oração não faz parte da minha rotina diária, não como meramente um encontro religioso, mas como um diálogo que eu de fato tenho ali com Deus. Porque quem encontra, guarde isso no seu coração, quem encontra com Deus no secreto, naturalmente começa a fluir no público. Quem encontra com Deus no secreto, naturalmente, sem esforço, começa a fluir no público. Você vai andando, você vai afinando os seus ouvidos. Né, irmã Beth? Os seus ouvidos vão ficando sensíveis às situações mais comuns do dia a dia. E aquilo que era para você agir no natural, você começa a fluir no sobrenatural. Eu não tenho a prata e ouro da esmola aqui, mas o Senhor está me ministrando algo além do natural. Em nome de Jesus, levanta e anda. Mas quando que acontece isso? É quem encontra com Deus no secreto, naturalmente começa a fluir no público. Então, o Espírito de Deus ministrou meu coração que Deus vai colocar pessoas em situações comuns para você ser resposta do céu para vidas. Em situações comuns. A menina que ajuda a gente em casa lá, ela é até esposa de um pastor, né, Lucimar. E ela, no dia de sair lá de casa, no horário aproximado, ela estava correndo, falou, nossa, eu vou perder um ônibus e tal. E já estava no horário dela, estava terminando de fazer umas coisas, e ela partiu e perdeu o ônibus. Ela testemunhando, nossa, perdi o ônibus. E ali, do lado, uma mulher, né, amor, começou a querer ir para a pista, foi o que ela falou. A tirar a vida do lado dela. Queria se matar ali no ponto de ônibus, queria se matar. Ela perde um ônibus. Deus a coloca do lado ali de uma mulher que tenta. Na hora que ela vê as pessoas tentam segurar aquela mulher, não consegue, ela começa a orar por essa mulher, ela abraça essa mulher, e a mulher começa ali a ser tomada por espíritos malignos, e os homens não conseguiam segurar essa mulher. E ela falou, espírito de morte, saia, em nome de Jesus. A mulher voltou ao normal. Situação comum, que a gente até acha, você, meu Deus, eu perdi um. Deus está mexendo na nossa agenda, em quem anda em oração, para fazer de você um instrumento de milagre. Você está lá dirigindo um carro, você está conversando com alguém, você está numa festa de aniversário, você está numa academia, você está jogando, fica sensível. Quem cultiva uma vida de oração se torna a resposta de Deus no público. Quem está entendendo diz amém. A gente fica, meu Deus, a gente fica ligado. A qualquer momento você, Jesus, eu quero declarar que o Senhor vai levantar Pedros e Joãos aqui nessa casa. Eu quero declarar que nós vamos ouvir notícia, fulano passou ali, passou ali, aconteceu um milagre, uma libertação, uma resposta, porque fulano passou ali. O Senhor vai te usar em situações comuns, em situações de rotina. Deus vai levantar Pedros e Joãos dessa casa, que cultivam o encontro com Deus no secreto, e vão fluir nessa cidade, aonde colocaram a planta dos pés.
Nós aprendemos com aqueles que são instrumentos de um milagre, e quem cultiva a oração sempre será surpreendido por um milagre. A gente aprende com quem é instrumento de milagre, que a vida que eu vivo deve honrar a verdade que eu prego. Diga comigo, a vida que eu vivo deve honrar a verdade que eu prego. Olha o que Atos 3:3 diz. Vendo que Pedro e João iam entrar no templo, no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, antes de ele falar que não tinha prata e ouro, mas tinha ali o nome de Jesus cura, o que ele falou? Olhe para nós. Olha o texto aí. Pedro e João olharam bem para ele, e disse assim, ó, olha para nós. O homem pede esmola e diz assim, ó, olhe para nós. Aí sabe o que eu fiquei pensando? Porque muitas vezes a gente usa um discurso diferente. A gente fala, não olha para nós não, olha só para Jesus. Pedro chega diante de uma situação e fala o quê? Olha para nós. O que a gente fala? Não olha para os crentes não, olha para Jesus. Talvez a gente fala isso por causa do quê? Dos escândalos daqueles que na verdade são um joio e que desonram o nome de Jesus. E os que muitas vezes criticam os joios, é porque quer camuflar a vida que não vive em Deus. E às vezes nós usamos justamente discursos como esse, falar, olha, não olha para nós, olha para Jesus, porém, a palavra de Deus nos diz, por exemplo, 2 Coríntios 3:2, que nós somos cartas de Cristo, que devemos ser lidos pelas pessoas. A palavra de Deus nos fala, a gente fala, não olha para nós. Mas deixa eu te perguntar aqui, quem aqui já viu Jesus andando na cidade de Governador Valadares? Ó, eu vi Jesus ali, passou, estava com cabelão, barbão, eu vi, estava com a mão aqui furada assim, ó, lá de cá aqui uma marca, ficou assim um buraco até considerável, sabe, pastor? Alguém viu? Alguém viu Jesus? Como que as pessoas vão ver Jesus? Pergunta para quem está do seu lado, como que as pessoas vão ver Jesus na terra? Fala com ele assim, ó, fala o dedinho para ele assim, ó. Eu e você somos o reflexo de Cristo nessa terra. Olha para nós. Pedro, antes de liberar uma palavra de vida, ele diz o quê? Olha para nós, nos ensinando que a vida que eu vivo deve honrar a verdade que eu prego. Você vai ver o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11:1 falando o quê, gente? Não olha para mim não, olha para Jesus, é assim? A gente quer esquivar de viver um cristianismo de verdade falando isso. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Sede meus imitadores, como eu sou. Mas o apóstolo Paulo é igual eu e você, meu irmão. Inclusive ele era um colérico, né? Ele era um colérico na análise dos temperamentos. É igual eu e você. Você acha que o apóstolo Paulo nasceu com 2 asas? Virou um anjo? Não. Pessoa comum, que tinha uma história de vida terrível ali, de perseguição, mas um cara que decidiu andar com Deus e honrar a verdade que prega. Então muitas vezes a gente não quer que as pessoas olhem para nós, mas o texto nos mostra que Pedro fez ao contrário, olha para nós. E aí a pergunta que eu me fiz, que a gente precisa fazer, será que nós podemos dizer ao mundo, olha para nós? Será que os pais podem dizer para os filhos, olhe para nós? Será que os patrões podem dizer para os seus empregados, olhe para nós? Uma frase que me confronta é de Stanley Jones, que diz assim, o subcristianismo é pior do que o anticristianismo. O subcristianismo, o cristianismo meia boca na nossa linguagem, é pior daquele que recrimina, o ateu, aquele que não quer ver o cristianismo. Pior do que esse é o subcristianismo. Ou seja, o Senhor está nos chamando para deixar de viver uma vida de cristianismo de fachada, que carrega apenas uma religião cultural e não reflete o caráter de Cristo. Que eu e você possamos andar nessa cidade e dizer, olha para nós sim, não por causa de um orgulho de quem eu sou de forma alguma, mas por poder carregar e honrar a verdade que eu carrego. Deus não está buscando pessoas perfeitas, mas pessoas que refletem o seu caráter, a sua glória, o seu poder e a sua presença em nome de Jesus. Olha para nós. Olha para nós.
Com o grupo dos que são instrumentos de milagre, nós aprendemos que quem cultiva a oração sempre será surpreendido por milagre. No grupo dos que são instrumentos de milagre, nós aprendemos que a vida que vivemos deve honrar a verdade que pregamos. Ao olhar para o grupo daqueles que são instrumentos de milagre, a gente aprende, olha que lindo, que o maior valor que carregamos não vem da terra, vem do céu. Oh Jesus, o maior valor que nós carregamos não vem da terra, vem do céu. Pedro diz, olha para nós, mas em seguida ele diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o meu maior valor para que eu tenho para te dar, não vem da terra, o maior valor que eu tenho para te dar, vem do céu, em nome de Jesus, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. O maior valor que ele tem para carregar não tinha a ver com a fama dele ter andado com Jesus. O maior valor que Pedro e João, o mais precioso valor, não era o faturamento que ele tinha da sociedade de pesca. Não, o maior valor que Pedro e João tinha não era a capacitação e o poder pessoal, porque no versículo 12 ele diz, não, vocês estão achando que somos nós, não somos nós, não tem a ver com a nossa capacitação. O maior valor que Pedro e João tinham não tinha a ver nem mesmo com a vida piedosa que eles tinham, conforme o verso 2. O maior valor que Pedro e João tinham não tinha a ver com as coisas da terra, tinha a ver com as coisas dos céus, não tinha a ver com o nome deles, tinha a ver com o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Pai, glorifica. Você pode aplaudir e glorificar a esse Jesus. Esse é o maior valor que eu e você podemos carregar. Qual que é o maior valor que hoje você carrega? É o seu carro? Qual que é o maior valor que você carrega hoje? É a quantidade de seguidores do Instagram? Qual é o maior valor que você carrega hoje? Qual que é o maior valor que você carrega hoje? É o nome da sua família. Qual é o maior valor que você carrega? Irmãos, entenda, tudo que nós possuímos, ele tem um valor. Um bom nome tem um valor, uma boa reputação tem um valor, bons recursos têm um valor, bons investimentos têm um valor, um bom conhecimento tem um valor, um bom network tem um valor. Mas o que mais tem valor na vida do homem não está nessa terra, só o céu pode produzir. Não há nada mais valioso que carregar a presença de Deus, que poder carregar o nome de Jesus, um nome poderoso que está acima de todo nome. É o maior valor que nós temos, porque o que mais impressiona as pessoas que te cercam não é o que você carrega da terra, é o que você carrega do céu. Guarde isso no seu coração. O que mais vai impressionar a sociedade de hoje não é o valor que você carrega da terra, é o valor que você carrega do céu. Eu creio naquilo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração, que a unção que Deus vai derramar sobre vidas aqui vai gritar mais alto nessa cidade do que qualquer conquista que você já conquistou. A unção de Deus na sua vida vai gritar mais alto nessa cidade, vai gritar mais alto na sua família, vai gritar mais alto no seu ambiente de trabalho do que qualquer outra coisa que você tem. Deseja ser instrumento de Deus, instrumento do milagre, precisa entender que o maior valor que nós temos não vem da terra, vem do céu. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o meu valor não está nessas coisas, mas o que tenho, eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Oh glória, quem está entendendo diz amém. Eu creio que essa noite será noites de ativação de milagres. Eu creio que nessa noite vai ter necessitados recebendo milagres e instrumentos de milagres para a glória de Jesus. Nós caminhamos para o encerramento. Nós temos os necessitados, nós temos aqueles que são instrumentos, nós temos aqueles que são impactados com milagre. E aqueles que são impactados com milagre, verso 11, 12, 19 e Atos 4, nos diz que eles ficaram maravilhados.
estupefatos. E Atos 4:4 diz que o número de cristãos, que era 3.000, depois do milagre e da pregação de Pedro, partiu para 5.000. Porque os milagres, diga comigo, os milagres abrem a porta para o evangelho. Os milagres abrem porta para o evangelho. Aconteceu um milagre, Pedro pregou, Atos 2, aconteceu um milagre, línguas como de fogo. Eles ouviam um falar na sua própria língua, mesmo não sendo da mesma região. Aí Pedro prega, acontece conversão. Depois vem outro milagre em Atos 3. O homem de nascença começa a andar, saltar e pular. Aí vem Pedro e prega. E aí mais de 3.000, aumenta mais 2.000 ali, né? Aproximadamente. E passa a ter 5.000. Por quê? Os milagres abrem porta para o evangelho entrar. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Que Deus está permitindo impossíveis bater a porta da sua vida, não é para te assustar, mas é para quebrantar corações que precisam ser alcançados pelo evangelho. Olha, por que eu estou dizendo isso? Porque você vai passar a partir de hoje a ver os problemas que lhe cercam, não como barreiras querendo te travar, mas como os caminhos de salvação, para poder alcançar a sua geração. O problema vem para quê? Porque ele está se tornando um caminho para o milagre se manifestar e o evangelho alcançar a sua família. Senhor, eu te sirvo, porque eu estou passando por isso, fica tranquilo. É justamente esse milagre vai abrir a porta da conversão de familiares para a glória de Jesus. E aí você vai ver o homem adorando a Deus. E Atos 3:21, todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Atos 3:21, a parte B, todo o povo, porque o milagre começou a ativar a adoração ao redor, a adoração ali das pessoas. O louvor daquele aleijado, o louvor daquele homem deficiente, agora contagia um povo. Ativa um povo a louvar. O milagre de um homem e o louvor de um homem contagia um povo. O milagre vivido por um homem e o louvor daquele homem não fica só nele, contagia o povo. O povo também, que estava só observando e admirado, começa a louvar a Deus, porque a sua adoração, ela vai contagiar o ambiente que você está. A sua adoração, aquilo que Deus vai produzir na sua vida, o seu louvor, o louvor que você canta no quarto, receba, vai invadir o ambiente de toda a casa. Porque muda, o aleijado canta, o aleijado vive o milagre e começa a louvar. Depois o verso 21 fala que todos louvaram, porque o louvor daquele homem não ficou somente ali onde ele estava, mas invadiu o ambiente, mudou o ambiente. Para finalizar, quem crê no milagre, digo, meu Deus é um Deus de milagres. Mas vai ter o último grupo e eu encerro com que se incomodam com o milagre, com os opositores. Então nós temos os necessitados do milagre, os instrumentos de um milagre, nós temos os que são testemunhas do milagre, e nós temos os opositores do milagre. E aí eu aprendo em Atos 4:1-3, que fala que enquanto Pedro falava para o povo, pregando ali depois do milagre, chega sacerdote, capitão da guarda do templo, saduceu, estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram a Pedro e João, a João, estou igual mineiro mesmo, a Pedro e João, como já estava anoitecendo, e colocaram prisão no dia seguinte. Olha só, guarde isso no seu coração, a gente vai finalizar. Não tem como ser relevante no reino de Deus sem lidar com a resistência dos homens. Pode ser algo mais tremendo. O cara foi um instrumento de Deus para um cara que há 40 anos não andava, voltar a andar. O cara estava sendo Pedro, ele pregando e as pessoas se convertendo, mudando de vida. 2.000 pessoas tendo a vida transformada. Um aleijado passando a andar. E aí os líderes religiosos manifestam o quê? Resistência. No meio da pregação tenta silenciar a pregação, começa a ameaçar e coloca esse homem na prisão. Então, quando você e eu decidimos nos posicionar como relevantes do reino, não tem como evitar as resistências dos homens. A gente vai tomar a pedrada mesmo por ser um instrumento de Deus, vai sentir a resistência. Mas o que eu gostaria que nós abrigássemos no nosso coração, porque no ápice da perseguição, Deus estará promovendo salvação.
quanto mais aperta, mais Jesus ia salvando as pessoas. Porque quando eles pegaram Pedro e prenderam Pedro, aí depois a história vai falando, o número subiu para 5.000. Porque enquanto eles estão tentando parar o reino de Deus, eles nunca vão conseguir, porque o reino de Deus é imparável. Enquanto eles estão te perseguindo, mantenha fiel, porque Deus vai continuar movendo. Enquanto as pessoas estiverem te ameaçando por algo que você está se movendo em Deus, continua fiel, porque Deus vai continuar atuando. Enquanto eles tentarem te silenciar, não pare, porque Deus vai continuar salvando. Ele move, não tem como não ter resistência. Por isso que a gente precisa ter uma mentalidade em Deus e permanecermos posicionados, porque o reino de Deus é imparável. Imparável. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Esqueci. Os necessitados do milagre, os instrumentos de um milagre, as testemunhas de um milagre e a oposição de um milagre, tudo isso cerca a história. Todos nós aqui levantamos a mão, que em algum momento passamos por isso. E a gente encerra. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Porque esse texto nos fala que existem esses quatro grupos, e encerra dizendo sobre o autor do milagre. Atos 3, que nós lemos verso 15 a 16, Pedro pregando, dizendo assim: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O nome curou esse homem que vocês veem